Ela deu comida e abrigo a um homem sem teto. Dias depois, um CEO milionário apareceu e fez um pedido que ninguém esperava. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O vento gelado daquela noite cortava as ruas vazias da Muca, em São Paulo. As luzes dos postes piscavam de forma irregular e o cheiro de lixo e pão velho se misturava no beco dos fundos do pequeno restaurante onde Maria de Fátima trabalhava. Depois de mais de 10 horas de serviço, seus pés doíam e suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar mesas e carregar pratos. Ela empurrou a porta dos fundos com o ombro, segurando 2 sacos de lixo. Quando se aproximou da lixeira, parou de repente. No canto, meio escondido entre sombras, estava um homem. Era um idoso coreano, magro, com roupas sujas e rasgadas. Suas mãos tremiam enquanto remexia dentro de um saco de lixo. Maria de Fátima ficou paralisada por um momento. Seu coração disparou. Ela sabia que não podia ajudar todo mundo. Sua própria vida já era uma batalha diária. Mas havia algo naquele homem. Talvez a forma como ele tentava pegar, com tanto cuidado, um pedaço de pão sujo. Ela respirou fundo e caminhou devagar até ele. "Oi, o senhor está bem?" perguntou com a voz suave. O idoso levantou o rosto lentamente. Seus olhos pareciam vazios, perdidos. Ele abriu a boca como se fosse responder, mas apenas baixou o olhar novamente para o pão nas mãos. Maria olhou para a porta do restaurante. Sabia que seu Manuel, o dono, não se importaria se ela pegasse alguma comida que seria jogada fora. Sem pensar muito, correu de volta para a cozinha. Minutos depois, voltou com uma pequena marmita de isopor, ainda quente. "Aqui é pouco, mas vai ajudar", disse, ajoelhando-se perto dele. O idoso olhou para a marmita, desconfiado, como se fosse algo inacreditável. Com muito cuidado, ele esticou as mãos e pegou o recipiente. Quando seus dedos tocaram nos de Maria, ela sentiu como estavam gelados. "Obrigado", murmurou ele, quase num sussurro. Maria de Fátima sorriu de leve e se levantou, enfiando as mãos nos bolsos da jaqueta. Sabia que sua mãe ia ficar preocupada se demorasse mais, mas não conseguia simplesmente virar as costas. "Qual é o seu nome?" perguntou, tentando puxar conversa. O idoso ficou em silêncio por alguns segundos. Seu rosto se contraiu num esforço visível de lembrar. "Não sei", disse com um suspiro cansado. "Às vezes lembro, outras vezes é como se tudo sumisse." Ele tocou a própria testa, onde havia uma pequena cicatriz escondida sob os cabelos bagunçados. "Teve um acidente?" Maria perguntou, baixando a voz. O idoso concordou, ainda com os olhos baixos. Bati a cabeça. Depois disso, tudo ficou confuso. Perdi quem eu era." Ela engoliu em seco. Conhecia aquela sensação de estar perdida, mesmo sem ter batido a cabeça. Conhecia o medo de não ter para onde ir. "O senhor tem família aqui em São Paulo?" Ele balançou a cabeça devagar, com um gesto que misturava dúvida e tristeza. Maria olhou para o beco escuro, para a lixeira fedendo, para o homem tremendo diante dela. Fechou os olhos por um instante, como se fizesse uma oração silenciosa. "O senhor quer passar a noite lá em casa? Não é nada luxuoso, mas pelo menos está quente." O idoso piscou, confuso. "Não precisa ter medo. Minha mãe é boa gente. A gente não tem muito, mas ninguém merece dormir na rua desse jeito." Ele demorou a responder. Finalmente, concordou com um gesto tímido. Maria sorriu, aliviada. "Então, vem comigo. Está frio demais para ficar aqui." Ela colocou a mão nas costas do idoso, guiando-o devagar para fora do beco. Caminharam pelas ruas molhadas de São Paulo, iluminadas pelos poucos postes que ainda funcionavam.
Quando avistou de longe a luz fraca da janela de seu apartamento, sentiu um aperto no peito. Era pequeno, velho e cheio de problemas, mas era um lar, e por uma noite seria também o lar daquele homem perdido. Maria subiu a pequena escadaria junto com ele, ouvindo seus passos arrastados no concreto. Quando chegou à porta, hesitou por um segundo. Respirou fundo e girou a chave. A porta rangeu suavemente. Dentro, Dona Rosa mexia em uma panela de sopa. Ela se virou ao ouvir a porta e ficou surpresa ao ver a filha acompanhada de um estranho. "Quem é Maria?" perguntou desconfiada, mas sem erguer a voz. "É um amigo, mãe. Ele precisa de um lugar para passar a noite", respondeu Maria baixinho. Dona Rosa olhou para o idoso, depois para a filha. Seu rosto mostrando preocupação por um momento, mas então suavizou. Limpou as mãos no avental e concordou. "Entre. Está frio demais lá fora." O idoso sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas verdadeiro. Ele entrou, sentindo o calor simples e acolhedor daquele lar humilde. Naquela noite, São Paulo continuava fria e indiferente, mas dentro daquele apartamento apertado, a esperança encontrava um jeito de florescer. Naquela madrugada, Maria de Fátima e sua mãe, Dona Rosa, conversaram em voz baixa enquanto preparavam um canto simples na sala para o idoso dormir. A cozinha exalava o cheiro da sopa recém-feita, misturado ao aroma discreto de café frio esquecido na mesa. "Ele parece perdido, mãe", disse Maria, arrumando algumas cobertas gastas sobre o sofá. Dona Rosa olhou para o homem sentado à mesa, ainda abraçado à marmita vazia, como se aquilo fosse a coisa mais preciosa que tinha nas mãos. "Está mesmo. E cansado também", respondeu a mãe, enquanto estendia um lençol limpo. O idoso não dizia nada. Apenas observava com olhos distantes, como se tentasse entender onde estava. Seus dedos finos alisavam a borda da marmita de isopor. Maria se aproximou devagar. "O senhor quer tomar um banho quente? Vai se sentir melhor." Ele hesitou, depois concordou com um leve movimento de cabeça. Com cuidado, ela pegou uma toalha limpa e algumas roupas velhas do irmão, que havia se mudado anos atrás. "Venha, eu ajudo o senhor", disse, guiando-o até o pequeno banheiro no fundo do corredor. Enquanto o idoso tomava banho, Dona Rosa se sentou na mesa olhando para a porta fechada. "Filha, a gente mal tem para nós. E se for perigoso?" Maria sentiu o peito apertar. Sabia que a mãe tinha razão, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar a sensação de que aquele homem precisava delas. "Eu sei, mãe. Mas olha para ele. Não é ameaça para ninguém. Está mais perdido que a gente." Dona Rosa passou a mão pelo rosto cansada. Depois olhou firme para a filha e concordou. "Só hoje, Maria. Amanhã a gente vê o que faz." "Só hoje", repetiu Maria de Fátima, sentindo o peso da promessa. O idoso saiu do banheiro com passos curtos, vestindo as roupas largas que Maria havia deixado. Ainda parecia frágil, mas o banho tinha tirado a sujeira da rua, revelando a pele marcada pelo tempo. Maria sorriu ao vê-lo. "Ficou bem melhor assim." Ele deu um sorriso tímido, quase envergonhado. "Venha, sente-se aqui. Eu trouxe um pouco de sopa para esquentar", disse Dona Rosa, estendendo uma tigela fumegante. O idoso se sentou devagar e, dessa vez, aceitou a comida sem hesitar. A cada colherada, seus ombros relaxavam um pouco mais. "Qual é o seu nome?" perguntou Dona Rosa, com voz calma. Ele parou a colher no ar. Seus olhos se encheram de confusão e tristeza. "Eu não lembro", respondeu baixinho. Maria e Dona Rosa trocaram um olhar silencioso. "Tudo bem", disse Maria, com um sorriso encorajador. "A gente vai chamá-lo de Sr. Kim, pode ser?" O idoso pensou por um instante e, depois de um breve suspiro, concordou. "Sr. Kim", repetiu, como se testasse as palavras na boca. Terminada a sopa, Maria puxou uma cadeira para sentar-se perto dele.
O senhor lembra de onde veio? De alguma coisa, qualquer detalhe? Ele apertou os olhos, esforçando-se, mas só conseguiu balançar a cabeça negativamente. Lembro de um cheiro de comida e de música, mas depois tudo escuro. Maria sentiu um aperto no peito. Dona Rosa apertou a mão da filha em silêncio. Não tem problema, Sr. Kim. A gente vai ajudar o senhor a lembrar, prometeu Maria. Dona Rosa levantou-se e apontou para o sofá. Pode deitar ali. Coloquei cobertores limpos. Está frio esta noite. O idoso sorriu emocionado e caminhou devagar até o sofá. Quando se acomodou, puxou a manta até o queixo. Maria apagou a luz da cozinha, deixando apenas a claridade fraca do poste da rua invadir a sala. Ela se sentou na beirada da cama, olhando o homem adormecer com a respiração pesada e tranquila. Mãe, sussurrou. Será que ele tem alguém procurando por ele? Dona Rosa ajeitou a toalha pendurada na cadeira, pensando antes de responder. Se tem, faz tempo que não encontra. Talvez nem saiba onde procurar. Maria abraçou as próprias pernas, sentindo tristeza e indignação. É tão errado uma pessoa terminar assim, sozinha, esquecida. Dona Rosa se aproximou e acariciou os cabelos da filha. Você fez o que era certo, Maria. Mesmo sem ter muito, a gente sempre tem espaço para um pouco de bondade. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã, quando mãe e filha foram dormir. Antes de fechar os olhos, Maria olhou para o Sr. Kim uma última vez. O homem dormia profundamente, como se o simples fato de estar abrigado fosse suficiente para acalmar sua alma cansada. O primeiro raio de sol atravessava as cortinas rasgadas do pequeno apartamento. A cidade de São Paulo começava a despertar, barulhenta e apressada como sempre. Mas dentro daquele lar modesto, o clima ainda era de silêncio e cuidado. Maria de Fátima se espreguiçou no colchão improvisado no chão da sala. Sentiu o corpo dolorido, mas ao virar o rosto e ver o Sr. Kim dormindo no sofá, sentiu também uma paz estranha. Era como se tivessem feito algo certo, mesmo sem saber o que viria pela frente. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Na cozinha, encontrou Dona Rosa preparando café. Bom dia, filha, disse a mãe com voz baixa. Bom dia, mãe. Maria se aproximou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ele ainda está dormindo. Dona Rosa serviu 2 xícaras de café preto. Deixa ele descansar. Deve estar exausto. Maria de Fátima pegou a xícara e ficou olhando pela janela, vendo os primeiros ônibus lotados passando na rua. Sabia que em poucos minutos precisaria correr para o restaurante. Será que eu devo levá-lo comigo? Perguntou hesitante. Dona Rosa pensou por um momento. Acho que ele não vai querer ficar sozinho. Pode ser bom para ele sair, ver gente. Só toma cuidado. Maria concordou. Terminou o café às pressas e foi até o quarto pegar sua bolsa. Antes de sair, passou pela sala e viu o Sr. Kim acordando. Ele se sentou devagar, piscando os olhos, ainda meio perdido. Bom dia, disse ela sorrindo. O idoso olhou ao redor, como se tentasse lembrar onde estava. Quando viu Maria, seu rosto relaxou um pouco. Bom dia, respondeu ele com a voz rouca. Vou trabalhar agora. O senhor gostaria de ir comigo? Não é longe. O Sr. Kim hesitou, passou a mão pelos cabelos. Então, com um gesto tímido, concordou. Está bem, se não for incomodar. Não é incômodo nenhum, garantiu Maria, abrindo a porta para ele. Vamos devagar, tudo bem? Com passos curtos e lentos, eles saíram juntos. O sol de São Paulo já aquecia o asfalto, mas o vento da manhã ainda era frio. Caminharam lado a lado pelas calçadas esburacadas do bairro. Maria olhava de vez em quando para o Sr. Kim, preocupada com a forma como ele arrastava os pés, mas ele se mantinha firme, olhando adiante, como se cada passo fosse um esforço consciente.
Quando chegaram à rua principal, o movimento intenso já tomava conta. Buzinas, vendedores ambulantes, cheiro de pão quente vindo das padarias. Maria puxou o Sr. Kim para mais perto. Só mais uma quadra, disse, encorajando-o. Ele apenas sorriu. Um sorriso discreto, mas sincero. Ao chegarem ao restaurante, Maria empurrou a porta com um ombro e a sineta velha tocou anunciando sua chegada. Seu Manuel, já ajeitando as mesas, ergueu os olhos e ficou curioso ao ver o idoso ao lado dela. Bom dia, seu Manuel, disse Maria, tirando a jaqueta. Trouxe um amigo comigo. Ele vai ficar quietinho. Prometo que não vai atrapalhar. Seu Manuel se aproximou, limpando as mãos no avental. Amigo, é? Perguntou com um meio sorriso. Sim, ele não tem onde ficar e não queria deixá-lo sozinho, explicou Maria, olhando para o chão, receosa da reação. O dono do restaurante cruzou os braços. Observou o Sr. Kim por alguns segundos. Depois, deu de ombros. Se ele não atrapalhar, pode ficar. Mas nada de confusão aqui dentro, hein? Maria sorriu, aliviada. Pode deixar. Obrigada, seu Manuel. O Sr. Kim fez uma leve reverência com a cabeça, em sinal de respeito. Depois, sentou-se discretamente em um canto, perto da janela. Enquanto Maria colocava o avental e começava a arrumar as mesas, ficava de olho nele. O idoso observava tudo com atenção. Os fregueses chegando, o barulho das xícaras, o cheiro de café recém-passado. Em certo momento, Maria se aproximou dele. O senhor quer alguma coisa? Um café? Ele abriu um sorriso tímido. Café seria bom. Ela preparou uma xícara e levou até ele. Quando colocou na mesa, ele segurou a mão dela por um instante. Obrigado, disse, olhando nos olhos dela. Maria de Fátima sorriu e voltou para o balcão. O movimento da manhã foi intenso. Entre limpar mesas e anotar pedidos, Maria observava o Sr. Kim de tempos em tempos. Ele não causava problemas, apenas assistia, silencioso, como se tentasse absorver tudo ao redor. No horário de almoço, quando ela finalmente pôde sentar-se um pouco, ele se aproximou, com passos lentos. Trabalhei assim também, disse ele. Maria ficou surpresa. O senhor trabalhava em restaurante? Ele pareceu procurar as palavras. Não lembro bem, mas lembro de servir pessoas, de sorrir para elas. Ela sorriu também, emocionada. Então o senhor tem prática. O Sr. Kim riu baixinho. Um riso curto, mas cheio de vida. Naquele momento, Maria teve a certeza de que havia feito a coisa certa. O resto do dia no restaurante seguia seu ritmo agitado, como todos os outros em São Paulo. Os fregueses iam e vinham apressados, enquanto Maria de Fátima equilibrava pratos, xícaras e anotações sem parar. A única diferença daquela manhã era a presença silenciosa do Sr. Kim. No meio do corre-corre, seu Manuel chamou Maria de Fátima com um aceno. Esse seu amigo não quer ajudar em alguma coisa? Perguntou, limpando o balcão com um pano molhado. Maria ficou surpresa, mas viu nisso uma oportunidade. Podemos tentar, respondeu, mas ele está meio frágil ainda. Talvez limpar as mesas? Seu Manuel deu de ombros. Melhor do que ficar aí parado. Se atrapalhar, a gente dá um jeito. Maria sorriu, agradecida. Foi até o Sr. Kim e se agachou na frente dele. O senhor quer me ajudar a limpar as mesas? Nada pesado, só passar o pano. O idoso olhou para ela, confuso por um segundo. Depois, um pequeno brilho surgiu em seus olhos e ele concordou. Quero ajudar. Maria entregou a ele um pano úmido e mostrou como deveria fazer. Devagar, o Sr. Kim se levantou e começou a trabalhar. A princípio, alguns clientes lançaram olhares desconfiados. Um deles, um homem de terno e gravata, chamou Maria assim que ela passou. Quem é esse aí? Novo funcionário? Perguntou, com um tom irônico. É um amigo da casa, respondeu Maria, firme, mas educada. O cliente arqueou as sobrancelhas, mas não insistiu. Apenas bufou e voltou ao seu celular.
O idoso limpava as mesas com gestos lentos e cuidadosos. Mesmo com as mãos tremendo, ele se esforçava para fazer tudo direito. Está indo muito bem, disse Maria, encorajando-o quando passou perto dele. O Sr. Kim sorriu de leve, orgulhoso. O tempo passou rápido naquela tarde. Alguns fregueses passaram a reparar menos no idoso e mais no cuidado que ele tinha ao arrumar as mesas. Um ou outro cliente habitual chegou a cumprimentá-lo com um aceno discreto. Em determinado momento, uma senhora que sempre almoçava no restaurante se aproximou de Maria enquanto pagava a conta. Ele me lembra alguém, comentou, olhando de relance para o Sr. Kim. Não sei quem, mas tem algo familiar. Maria sorriu, educada. Talvez ele tenha trabalhado em algum lugar daqui por perto. A senhora concordou pensativa antes de sair. Maria ficou intrigada. Seria possível que o Sr. Kim tivesse sido alguém conhecido em São Paulo antes de se perder? Enquanto arrumava os talheres em uma das mesas, Maria viu de longe o Sr. Kim parando por alguns segundos. Ele olhou fixamente para uma vitrine decorada com fotos antigas do restaurante. Aproximando-se devagar, Maria falou suavemente. "O senhor reconheceu alguma coisa?" O idoso passou a mão trêmula sobre uma das fotos, onde um antigo garçom sorria segurando uma bandeja. "Parece comigo, mas não tenho certeza", disse ele num tom triste. Maria tocou levemente seu ombro. "É um bom sinal o senhor se lembrar de algo, um passo de cada vez." O Sr. Kim concordou, respirando fundo. Na cozinha, seu Manuel observava a cena sem dizer nada. Apesar do jeito bruto, ele sabia reconhecer coragem e esforço quando via. No fim do expediente, quando as luzes do salão foram diminuídas e os últimos fregueses saíram, Maria recolheu os panos e foi até o Sr. Kim. "Vamos para casa?" O idoso olhou para ela com um cansaço visível, mas também com algo novo, uma esperança silenciosa. "Vamos", respondeu com um sorriso pequeno. Ao saírem do restaurante, o vento da tarde soprou frio pelas ruas de São Paulo. Maria ajeitou o cachecol no pescoço e olhou para o Sr. Kim, caminhando ao seu lado. "Obrigado", disse ele de repente. Maria sorriu. "Não precisa agradecer. O senhor está tentando, isso já é mais do que suficiente." O caminho até o apartamento foi tranquilo, interrompido apenas pelo barulho de buzinas e vendedores ambulantes fechando as barracas. Quando chegaram, Dona Rosa estava terminando de esquentar o jantar. "Boa noite, mãe", disse Maria, largando a bolsa no sofá. "Boa noite, filha. Boa noite, Sr. Kim." O idoso respondeu com um aceno tímido, visivelmente mais à vontade do que na noite anterior. Ele se aproximou da mesa com passos curtos e olhou ao redor, como se estivesse redescobrindo o espaço. "Venha se sentar", convidou Dona Rosa, puxando uma cadeira para ele. Maria serviu 3 pratos com arroz, feijão e um pouco de carne moída. A comida era simples, mas o aroma enchia o apartamento de um calor acolhedor. "Espero que o senhor goste", disse Dona Rosa, colocando uma colherada generosa de arroz no prato do idoso. Ele olhou para o prato emocionado e depois para as 2 mulheres à sua frente. "Faz muito tempo que não como assim", disse ele, com a voz embargada. Maria sorriu, tentando quebrar o clima pesado. "Aqui em casa ninguém passa fome. Pode comer à vontade." O Sr. Kim agradeceu baixinho e começou a comer, mastigando devagar, como se saboreasse cada colherada. Durante o jantar, Dona Rosa puxou conversa. "O senhor lembra de alguma coisa de hoje? Algum nome? Alguma lembrança?" O idoso fez uma pausa, apoiando a colher no prato. "Lembro do cheiro do café, da música do rádio e da alegria das pessoas entrando no restaurante." Maria trocou um olhar com a mãe. Aquilo era mais do que haviam conseguido até agora. "Isso é ótimo, Sr. Kim. Aos poucos, o senhor vai lembrar de tudo", disse ela, encorajando-o. Ele sorriu, tímido, como uma criança recebendo um elogio.
Depois do jantar, Maria se ofereceu para lavar a louça, enquanto Dona Rosa preparava um colchão na sala para o Sr. Kim dormir. Enquanto esfregava as panelas, Maria ouvia o barulho suave da conversa entre sua mãe e o idoso. Ele contava fragmentos desconexos de memórias, uma rua com árvores grandes, o cheiro de comida feita em casa, o som de risadas que pareciam familiares. Mesmo sem entender tudo, Dona Rosa escutava com paciência, sorrindo de vez em quando, para incentivá-lo a continuar. Quando Maria terminou na cozinha, encontrou o Sr. Kim já deitado no colchão, coberto até o pescoço, com os olhos quase fechados. "Está confortável?" perguntou ela, baixando o tom da voz. Ele abriu os olhos devagar e sorriu. "Está ótimo. Obrigado. De verdade." Maria sentiu o peito aquecer. Concordou com um sorriso e apagou a luz da sala, deixando apenas a luz fraca da rua iluminar o ambiente. No quarto, deitada ao lado da mãe, Maria ficou olhando para o teto por um tempo. "Mãe, será que ele tem família?" perguntou em um sussurro. Dona Rosa virou-se para ela pensativa. "Não sei, filha, mas acho que, se tiver, deve estar procurando. Ninguém desaparece assim sem deixar saudade." Maria concordou, embora no fundo sentisse uma tristeza estranha. O Sr. Kim parecia tão sozinho que era difícil imaginar alguém sentindo sua falta. "Vamos ajudar do jeito que pudermos", disse Dona Rosa, fechando os olhos. Maria de Fátima sorriu no escuro, sentindo o peso do cansaço, mas também uma paz tranquila no coração. A manhã seguinte amanheceu nublada em São Paulo. Maria de Fátima ajeitava o uniforme antes de sair de casa, enquanto Dona Rosa preparava uma pequena marmita improvisada para o Sr. Kim. "Vou deixar comida pronta para ele, caso ele prefira descansar hoje", disse Dona Rosa, tampando a vasilha com cuidado. "Está bem, mãe", respondeu Maria, amarrando o cabelo em um rabo de cavalo. "Mas, se ele quiser, vou levar comigo de novo. Ele parece ficar mais tranquilo quando está lá no restaurante." O Sr. Kim apareceu na porta da sala, já com a jaqueta surrada nas mãos. "Gostaria de ir, se puder", disse com voz baixa, mas decidida. Maria sorriu. "Claro que pode. Vamos juntos." Pouco depois, estavam caminhando pelas ruas agitadas, desviando das poças de água e do vai e vem de pessoas apressadas. O caminho até o restaurante era sempre o mesmo, mas naquela manhã, algo diferente chamou a atenção de Maria. Quando passou pela esquina da rua principal, sentiu algo grudando na perna da calça. Baixou-se para ver e puxou um pedaço de papel amassado e molhado. Ia jogar fora sem olhar, mas uma foto desbotada chamou sua atenção. Era o rosto de um homem de meia idade, oriental, sorrindo de forma serena. Abaixo da foto, em letras grandes, estava escrito: "Desaparecido, Sr. Park. Última vez visto há 3 meses. Família em busca. Qualquer informação, entre em contato." Maria de Fátima ficou parada, segurando o papel com força. O coração bateu acelerado. "Sr. Kim", chamou, quase sem voz. O idoso, que caminhava poucos passos atrás, aproximou-se devagar. Ela mostrou o panfleto para ele, o papel ainda úmido. O Sr. Kim olhou fixamente para a foto. Seus olhos, que costumavam vagar perdidos, de repente se fixaram. O peito dele subia e descia de maneira irregular. "Eu conheço", murmurou, com a voz falhando. Maria engoliu em seco. "É o senhor, não é?" perguntou com cuidado. O idoso passou os dedos pelo papel, tremendo, como se tentasse confirmar que era real. "Meu filho", sussurrou ele, com os olhos se enchendo de lágrimas. "Min-ho." Maria se aproximou mais. "O senhor lembra dele? Lembra onde ele está?" O Sr. Kim fechou os olhos com força, depois balançou a cabeça. "Só lembro do nome, do rosto e do cheiro de café." Maria apertou o papel nas mãos. "Tem um endereço aqui", disse ela,
apontando a parte inferior do cartaz. Talvez seja a casa dele, ou algum lugar onde possam ajudar. O idoso respirava com dificuldade, mas a esperança brilhava em seus olhos. Vamos até lá, disse ela com firmeza. Vamos agora. O Sr. Kim concordou de imediato, como se não quisesse correr o risco de esquecer de novo. Maria olhou para o relógio. Ainda tinha tempo antes de começar o expediente, e mesmo que se atrasasse, sabia que essa era a coisa certa a fazer. Segure minha mão, disse ela, estendendo a mão para o idoso. O Sr. Kim aceitou com cuidado, como se aquele gesto simples significasse muito mais do que apoio físico. Juntos, pegaram o ônibus lotado, atravessando bairros da cidade que pareciam de outro mundo. As ruas movimentadas do centro deram lugar a avenidas largas, com casas grandes e jardins bem cuidados. Durante a viagem, o Sr. Kim manteve o panfleto apertado no colo. De vez em quando, passava os dedos sobre o rosto impresso, como se temesse que ele desaparecesse. Maria olhava para ele e sentia o coração apertado. Era impossível não pensar em tudo o que ele tinha sofrido. 3 meses perdido pelas ruas, sozinho, sem saber quem era. Estamos chegando, avisou ela quando o ônibus se aproximou do endereço. Desceram em frente a uma rua tranquila, onde árvores frondosas formavam túneis verdes sobre as calçadas. A casa indicada no panfleto era uma mansão simples, de fachada clara e portão de ferro preto. Maria respirou fundo. É aqui, disse, olhando para o Sr. Kim. O idoso encarava a casa como se ela fosse um sonho distante. Quer que eu vá com o senhor até a porta? Perguntou Maria. Ele olhou para ela com os olhos cheios de gratidão e concordou. Juntos, atravessaram o pequeno caminho até o portão. Maria apertou a campainha. O som ecoou na rua silenciosa. Segundos depois, passos apressados se aproximaram do outro lado. O portão se abriu, revelando um jovem coreano, com olhos arregalados e respiração ofegante. Quando viu o Sr. Kim, o rapaz ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Apá! Chamou ele num sussurro. O Sr. Kim deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas. Min-ho, murmurou, a voz falhando de emoção. E naquele instante, Maria de Fátima soube que aquela busca silenciosa, finalmente, havia encontrado seu final. Maria de Fátima ficou parada, observando o reencontro silencioso entre pai e filho. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas aqueles 2 corações, tentando se reconhecer depois de tanto tempo. Min-ho deu um passo hesitante para a frente. Seus olhos, cheios de lágrimas contidas, procuravam alguma certeza no rosto cansado do Sr. Kim. Apa, é o senhor mesmo? Perguntou com a voz embargada. O Sr. Kim estendeu a mão, como se ainda não acreditasse. Tocou de leve o ombro do filho e, quando sentiu o calor real, seus olhos se fecharam de emoção. É você, meu filho, murmurou. Min-ho não esperou mais. Abraçou o pai com força, como se tivesse medo de perdê-lo de novo. O Sr. Kim hesitou por um segundo e então, lentamente, correspondeu ao abraço. Maria desviou o olhar, sentindo que estava presenciando algo íntimo demais. Ainda assim, não conseguiu impedir que uma lágrima silenciosa escapasse. Depois de alguns instantes, Min-ho soltou o pai com cuidado, olhou para Maria, finalmente notando sua presença. Foi você quem trouxe meu pai até aqui? Perguntou, com a voz trêmula. Maria passou a mão pela barra da blusa nervosa. Eu o encontrei na rua. Ele estava sozinho, perdido. Achei que precisava de ajuda. Min-ho piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. Eu procurei por ele em todos os lugares, disse com a voz falha. Hospitais, abrigos, delegacias, mas ele tinha desaparecido sem deixar pista. O Sr. Kim tocou o peito de Min-ho, como se quisesse dizer que, apesar de tudo,
O amor entre eles continuava ali. Ele sofreu um acidente, explicou Maria com delicadeza. Perdeu a memória, não lembrava nem o próprio nome. Min-ho apertou os olhos, lutando contra o choro. Depois, respirou fundo e fez um gesto convidando os dois para entrarem. Por favor, entrem, está frio. Maria hesitou por um momento. Não queria invadir aquele momento de reconexão. Mas o olhar agradecido do Sr. Kim e o sorriso acolhedor de Min-ho a convenceram. Atravessaram o pequeno jardim até a porta da frente. A casa era grande e elegante, mas o clima dentro dela era simples, acolhedor. No hall de entrada, fotos de família enfeitavam as paredes. Em uma delas, Maria reconheceu o Sr. Kim mais jovem, segurando Min-ho ainda criança. Eu tinha perdido a esperança, disse Min-ho, fechando a porta atrás deles, mas rezava todos os dias para que ele estivesse vivo. Maria sorriu de leve. Ele também lutava para lembrar, disse, olhando para o Sr. Kim, que agora examinava as fotos nas paredes com olhos marejados. Min-ho puxou uma cadeira para o pai se sentar. Quer água, comida? Está confortável? Perguntou atencioso. O Sr. Kim sorriu com a simplicidade de quem reencontrou seu lar. Só preciso estar aqui, disse, baixinho. Maria recuou discretamente em direção à porta. Acho que já cumpri o que precisava, falou, tentando esconder a emoção na voz. Vou deixar vocês aproveitarem esse momento. Min-ho foi rápido em se levantar. Espere, por favor, pediu. Eu nem sei como agradecer. Maria sorriu, envergonhada. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Min-ho balançou a cabeça, discordando. Nem todo mundo para ajudar. A maioria vira o rosto e segue em frente. Ele olhou para o pai e depois voltou o olhar para Maria. Se não fosse você, eu talvez nunca mais o encontrasse. O Sr. Kim levantou-se devagar, aproximando-se de Maria. Segurou suas mãos com delicadeza. Obrigada, disse ele, num português simples, mas cheio de sentimento. Maria sentiu os olhos arderem, mas se conteve. Cuidem um do outro, disse ela sorrindo. Min-ho caminhou com ela até a porta. Por favor, me deixe pelo menos levá-la para casa, ofereceu gentil. Maria pensou por um segundo, mas preferiu não incomodar mais. Eu moro perto. O ônibus passa logo ali na esquina. Está tudo bem, garantiu. Min-ho abriu a porta para ela e o vento frio da tarde invadiu o hall. Se mudar de ideia, disse ele, entregando um pequeno cartão de visitas. Maria guardou o cartão no bolso sem nem olhar. Obrigada. E cuide bem dele. Min-ho concordou, emocionado. Prometo. Maria deu um último sorriso e desceu os degraus da varanda. Enquanto caminhava pela rua tranquila, sentiu o peso da responsabilidade deixando seus ombros aos poucos. O Sr. Kim, ou melhor, o Sr. Park tinha voltado para casa, e era isso que realmente importava. A porta da casa se fechou suavemente depois que Maria de Fátima se despediu. Min-ho ficou por alguns segundos parado ali, com o olhar perdido na rua vazia. Quando voltou-se para dentro, encontrou seu pai sentado na poltrona da sala, olhando em volta como se tentasse juntar as peças da própria vida. Min-ho caminhou devagar até ele. Apa, lembra de alguma coisa? Perguntou, com cuidado. O Sr. Kim ergueu o olhar. Havia confusão em seus olhos, mas também uma faísca de reconhecimento. Um pouco, respondeu com a voz fraca. Esta casa, as fotos, você. Min-ho se aproximou mais, ajoelhando-se diante dele. Eu procurei pelo senhor todos os dias, disse, emocionado. Eu não desisti. Sabia que de alguma forma o senhor estava vivo. O Sr. Kim passou a mão pelo rosto do filho num gesto delicado. Sinto muito, murmurou. Não queria te fazer sofrer. Min-ho segurou a mão do pai entre as suas. Não importa o que aconteceu. O que importa é que o senhor voltou. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada.
Apenas ficaram ali, segurando-se, como se o simples contato fosse suficiente para restaurar o que o tempo havia tentado apagar. Min-ho puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do pai. Quer comer alguma coisa? Tomar um chá? O Sr. Park fez que não com a cabeça. Só quero ficar aqui, com você. Min-ho sorriu, engolindo a emoção que ameaçava transbordar. Está bem, vamos ficar aqui. Lembra da Oma? Perguntou Min-ho, mostrando uma foto emoldurada. O Sr. Park olhou fixamente para a imagem de uma mulher sorridente ao lado de um menino pequeno. Ela era minha esposa? Perguntou confuso. Min-ho respirou fundo. Era minha mãe. Ela faleceu há muitos anos. O Sr. Kim passou os dedos pela borda da moldura. Sinto que amava muito ela. Min-ho sorriu com tristeza e ternura. O senhor a amava sim, muito. O idoso fechou os olhos por um instante, como se buscasse aquela sensação antiga no fundo da memória. Depois de alguns minutos em silêncio, Min-ho se levantou. Venha, Apa, quero mostrar uma coisa. Com cuidado, ajudou o pai a se levantar e o conduziu até o escritório, no final do corredor. Sobre uma mesa simples havia um álbum de fotos. Min-ho o abriu com cuidado e começou a folhear. Olha, este foi o dia em que abrimos nosso primeiro café. O Sr. Park inclinou-se para ver melhor. A foto mostrava os dois, sorrindo em frente a uma pequena cafeteria de esquina. Eu lembro do cheiro de café, disse o idoso emocionado. Min-ho sorriu. O senhor fazia o melhor café da cidade. Todo mundo dizia isso. Viraram mais páginas. Fotos de aniversários, viagens simples, momentos comuns mas preciosos. Aos poucos, uma lágrima escorreu pelo rosto do Sr. Park. Sinto que perdi tanto tempo. Min-ho segurou o ombro do pai com firmeza. O importante é que o senhor está aqui agora. E temos tempo para criar novas lembranças. O Sr. Park concordou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quero tentar lembrar de tudo, disse com determinação. Vamos fazer isso juntos, prometeu Min-ho. Voltaram para a sala, onde o cheiro de café fresco começava a se espalhar. Min-ho havia colocado a cafeteira para funcionar, quase sem perceber, no meio da conversa. Ele trouxe 2 xícaras até a mesinha de centro. Pode não ser tão bom quanto o que o senhor fazia, mas está decente, brincou, entregando uma xícara ao pai. O Sr. Park sorriu e cheirou o café antes de beber um gole pequeno. Está ótimo, disse com sinceridade. Sentaram-se lado a lado em silêncio confortável. Não precisavam dizer mais nada naquele momento. A presença um do outro era suficiente. Quando a noite caiu de vez sobre São Paulo, Min-ho cobriu o pai com uma manta leve e apagou algumas luzes da casa. Descanse, Apa. Amanhã começamos um novo dia. O Sr. Park sorriu, com um brilho tranquilo no olhar. Obrigado, filho, por tudo. Min-ho se inclinou e deu um beijo na testa do pai. Não precisa agradecer. O senhor é meu pai, meu tudo. Fechou a porta do quarto com cuidado e foi para a sala, sentindo o peso do cansaço, mas também a felicidade de finalmente estar com o pai a salvo. 2 dias depois do reencontro, Maria de Fátima arrumava a pequena cozinha de casa quando alguém bateu à porta. O som inesperado a fez parar no meio do movimento. Mãe, alguém está batendo, chamou, limpando as mãos no pano de prato. Dona Rosa veio do quarto, enxugando as mãos no avental. Vai ver, é o Sr. Manuel trazendo aquelas frutas de sempre, disse ela, caminhando até a porta. Ao abrir, no entanto, ficou surpresa. Do outro lado estavam Min-ho e o Sr. Park. Maria, que vinha atrás da mãe, parou de imediato. Oi, disse Min-ho com um sorriso gentil. Desculpe aparecer sem avisar. O Sr. Park sorriu envergonhado, escondendo as mãos nos bolsos da jaqueta. Imagina, respondeu Maria, ainda surpresa. Entrem, por favor.
Dona Rosa abriu espaço para que eles entrassem. O apartamento, simples e apertado, parecia ainda menor, com mais 2 pessoas ali. Trouxemos algo para vocês, disse Min-ho, estendendo uma sacola pesada para Dona Rosa. Ela recebeu com cuidado, desconfiada. Não precisava, meu filho. Precisava sim, insistiu Min-ho, olhando para Maria com sinceridade. O que vocês fizeram pelo meu pai, eu nunca vou conseguir pagar. Foi só o que qualquer um faria. Maria respondeu sem jeito. Não, não foi, disse Min-ho com firmeza. A maioria das pessoas teria passado reto. Vocês salvaram a vida dele. O Sr. Park aproximou-se de Dona Rosa e segurou sua mão. Obrigado, disse ele com os olhos marejados. Dona Rosa, emocionada, apertou a mão dele de volta. Nós só fizemos o que o coração mandou. Min-ho puxou um envelope do bolso e entregou a Maria. Por favor, aceitem. Ela olhou para o envelope, hesitando. O que é isso? É uma carta de agradecimento e também... Min-ho respirou fundo. Eu gostaria de oferecer um emprego para a senhora Dona Rosa em minha empresa. E para você, Maria, uma bolsa de estudos para a faculdade. Maria arregalou os olhos surpresa. Sentiu o coração bater mais forte. Eu não sei o que dizer. Diga sim, pediu Min-ho sorrindo. Deixe-nos retribuir um pouco do que fizeram. Dona Rosa levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Eu nunca trabalhei em escritório, disse ela com humildade. Não precisa se preocupar. Temos vagas administrativas simples. Cuidar de papéis, ajudar na recepção, tudo com treinamento, explicou Min-ho com paciência. Maria olhou para a mãe. Dona Rosa ainda hesitava, mas a expressão em seu rosto era de gratidão. E sobre a faculdade? Perguntou Maria com a voz embargada. Quero financiar seus estudos, disse Min-ho com firmeza. Todo curso que quiser fazer, você tem um coração raro. E o mundo precisa de mais pessoas como você. Maria sentiu os olhos arderem. Nunca havia pensado em ter uma chance dessas. Mãe, o que a senhora acha? Perguntou, virando-se para Dona Rosa. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Acho que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, filha. Se for para melhorar nossas vidas, devemos aceitar. Maria sorriu com lágrimas nos olhos. Então, aceitamos, disse ela, olhando para Min-ho. O Sr. Park sorriu também, emocionado. Agora somos família, disse ele baixinho. Dona Rosa passou a mão nos olhos e concordou, sorrindo. Família de coração. Min-ho tirou da sacola algumas frutas e pães que trouxera de presente e colocou sobre a mesa. Trouxe também um pouco de comida, para comemorarmos. Eles se sentaram juntos, improvisando um lanche simples, mas cheio de significado. O Sr. Park contou algumas lembranças que começavam a voltar, ainda de forma fragmentada. Min-ho ria das histórias, incentivando o pai a recordar. Maria observava tudo com o coração leve. Nunca imaginou que um ato tão pequeno, como oferecer uma marmita quente para um desconhecido, pudesse mudar tanto a vida de todos. Depois de comerem, ficaram conversando por horas. Maria contou sobre seu sonho antigo de estudar pedagogia, de trabalhar com crianças. Min-ho ouviu com atenção, já pensando em como poderia ajudar. Quando a noite chegou e eles precisaram ir embora, o Sr. Park abraçou Maria com carinho. Você salvou minha vida, disse ele com a voz baixa. Maria apertou o abraço, emocionada. E vocês mudaram a minha, respondeu ela. Min-ho se despediu também, prometendo voltar em breve para acertar os detalhes do trabalho e da faculdade. Depois que eles saíram, Maria e Dona Rosa ficaram em silêncio por alguns instantes, ainda digerindo tudo. Mãe, é real, né? Perguntou Maria, encostada na porta. Dona Rosa riu, enxugando uma lágrima. É real, filha, é a recompensa de quem nunca deixou de acreditar na bondade.
E naquela noite, no pequeno apartamento simples da Muca, mãe e filha dormiram com o coração em paz. O sol mal tinha nascido quando Maria de Fátima acordou. Levantou-se com cuidado para não acordar Dona Rosa, que dormia profundamente no quarto ao lado. Na cozinha, o cheiro do café recém-passado enchia o ar, trazendo uma sensação de aconchego. Vestiu-se com uma roupa simples, mas ajeitou cada detalhe com carinho. Era o seu primeiro dia na nova fase da vida e queria começar do jeito certo. Enquanto comia uma fatia de pão com manteiga, ouviu uma batida leve na porta. "Já vou!" falou, apressando-se em atender. Ao abrir, encontrou Min-ho sorrindo do lado de fora. "Bom dia!" disse ele, segurando uma pasta preta debaixo do braço. "Bom dia!" respondeu Maria, surpresa e feliz ao mesmo tempo. "Vim acompanhá-la até a universidade e também trazer alguns papéis para sua matrícula", explicou. Maria sentiu o coração acelerar. Tudo estava acontecendo tão rápido que parecia um sonho, mas era real. E ela não ia deixar a oportunidade escapar. "Vou só pegar minha bolsa", disse, convidando-o a entrar com um gesto. Min-ho entrou e cumprimentou Dona Rosa, que agora aparecia sonolenta na porta do quarto. "Bom dia, Dona Rosa." "Bom dia, filho", respondeu ela sorrindo. "Cuide bem da minha menina hoje." "Pode deixar", garantiu ele com respeito. Poucos minutos depois, eles já estavam caminhando pelas ruas da Muca. O ar da manhã era fresco e o movimento começava a ganhar força. "Está nervosa?" perguntou Min-ho, quebrando o silêncio confortável. "Um pouco", admitiu ela com um sorriso tímido. "Mas também estou feliz." Ele sorriu de volta. "É normal. Começar algo novo dá medo, mas você tem tudo para se sair muito bem." Ela respirou fundo, deixando as palavras entrarem no coração. "Obrigada." "De verdade." Min-ho parou em frente a um prédio baixo e moderno, onde uma placa anunciava o nome da faculdade. "Chegamos", disse ele. Entraram juntos. O processo de matrícula foi rápido, já que Min-ho já havia organizado quase tudo. Bastou Maria assinar alguns documentos e receber o material inicial do curso de pedagogia. Ao sair da secretaria, ela parou por um instante, olhando para o corredor cheio de jovens conversando e rindo. "Eu nunca pensei que estaria aqui", disse, emocionada. Min-ho parou ao lado dela. "Você merece. Conquistar isso é mérito seu." Maria sorriu, enxugando discretamente uma lágrima que insistia em escapar. Saíram do prédio e caminharam de volta. No meio do caminho, Maria parou. "Min-ho", ele virou-se para ela atento. "Eu queria perguntar uma coisa." "Claro. Por quê? Por que você foi tão generoso com a gente? Comigo e minha mãe." Min-ho pensou por um momento antes de responder. "Porque alguém fez isso por mim um dia", disse ele com um sorriso tranquilo. "Quando minha mãe morreu, foi o meu pai quem me segurou. E depois, quando ele desapareceu, eu entendi de verdade como é importante ter alguém que não vira as costas." Maria escutou em silêncio, sentindo a beleza daquelas palavras. "Eu não poderia ter encontrado meu pai sem você. E eu acredito que quando a vida te dá uma segunda chance, você também deve dar para os outros." Ela concordou, emocionada. "Eu espero poder retribuir um dia." "Você já está retribuindo", disse Min-ho. "Estudando, construindo um futuro diferente." Continuaram o caminho em silêncio. Quando chegaram em casa, Dona Rosa estava varrendo a pequena varanda. Ao ver os dois chegando, largou a vassoura e abriu os braços. "Então, deu tudo certo?" "Deu sim, mãe", respondeu Maria, sorrindo de orelha a orelha. "Estou oficialmente matriculada." Dona Rosa abraçou a filha com força. "Eu sabia que você conseguiria, minha menina." Min-ho observava a cena com carinho. "E amanhã começamos o treinamento da senhora na empresa", disse ele para Dona Rosa. Ela riu, ajeitando o cabelo atrás da orelha. "Vai ser uma aventura, viu?" "Vai ser uma nova história", garantiu Min-ho.
Maria olhou para os dois e sentiu uma gratidão profunda. A vida não era perfeita, ainda existiam contas para pagar, dificuldades para vencer, mas ela não estava sozinha. Tinha sua mãe, tinha novos amigos e tinha esperança. O fim da tarde em São Paulo trazia um calor ameno, diferente dos dias agitados que Maria de Fátima costumava enfrentar. Ela caminhava sem pressa, sentindo o vento leve tocar seu rosto. Era raro ter um momento assim, livre para simplesmente observar a vida acontecer. Passou pela rua principal do bairro, onde tudo havia começado. O cheiro de pão saindo da padaria misturava-se ao som de crianças brincando na calçada. Maria sorriu sozinha, sentindo o coração aquecido. Quando seus passos a levaram até a frente do restaurante onde trabalhava meses atrás, ela parou. Ficou ali por alguns segundos, apenas olhando. O letreiro velho ainda estava lá, meio desbotado. Mas algo novo chamava a atenção na vitrine. Uma pequena moldura pendurada perto da porta. Maria se aproximou curiosa. Na foto estavam ela, o Sr. Park, ou o Sr. Kim, como ela costumava chamá-lo, e Min Ho, sorrindo juntos, abraçados. Era uma imagem simples, mas cheia de significado. Ela sorriu de novo, dessa vez com lágrimas nos olhos. Sentiu alguém se aproximando e virou-se. Era seu Manuel, com o mesmo avental sujo de sempre e um sorriso no rosto. Ficou bonita, não ficou? Disse ele, apontando para a foto. Maria concordou, emocionada. Ficou linda. Coloquei ali para ninguém esquecer o que aconteceu. Nem sempre aparecem pessoas como você por aqui, Maria. Ela baixou o olhar, sem saber direito o que responder. Eu só fiz o que achei certo. Seu Manuel riu ajeitando o avental. E é justamente por isso que foi tão grande. Maria respirou fundo. Às vezes um gesto simples, uma escolha feita sem esperar nada em troca, era o que realmente mudava vidas. Como está o Sr. Kim? Quer dizer, Sr. Park? Não me acostumei a chamar pelo nome verdadeiro dele ainda, perguntou seu Manuel. Está bem, respondeu Maria sorrindo, se recuperando a cada dia. E Min Ho está sempre ao lado dele. Fico feliz. Eles merecem tudo de bom. Maria agradeceu. Olhou mais uma vez para a foto antes de se despedir. Preciso ir, seu Manuel, mas obrigada por tudo. Portas sempre abertas para você, menina. Ela continuou seu caminho pela calçada, agora com o coração ainda mais leve. Enquanto andava, pensava em tudo o que havia acontecido, em como uma decisão de estender a mão para um desconhecido tinha transformado sua própria vida. Maria sorriu ao lembrar do dia em que viu o Sr. Kim pela primeira vez, remexendo o lixo atrás do restaurante. Naquele momento, ela não sabia que estava prestes a mudar o próprio destino. Só sabia que não podia ignorar. Ela passou em frente a uma pequena praça e viu crianças brincando, senhoras conversando nos bancos, um jovem ajudando um idoso a atravessar a rua. Pequenos gestos quase invisíveis, mas que sustentavam tudo o que havia de bom no mundo. Chegando em casa, encontrou Dona Rosa preparando o jantar. Como foi o dia, filha? Perguntou a mãe, mexendo uma panela no fogão. Foi lindo, mãe, respondeu Maria, deixando a bolsa em cima da cadeira. Vi a nossa foto no restaurante. Seu Manuel colocou na parede. Dona Rosa sorriu. É bom saber que as pessoas ainda lembram. Maria aproximou-se e abraçou a mãe pelas costas. A gente fez a coisa certa, não é? Dona Rosa segurou a mão da filha com carinho. Sempre. E não foi só ele que ganhou uma nova chance. Nós também ganhamos. Maria fechou os olhos por um segundo, deixando aquelas palavras se assentarem dentro dela. Depois do jantar, sentou-se no pequeno terraço do apartamento, olhando as luzes de São Paulo, acendendo uma a uma. A cidade continuava enorme, cheia de problemas, cheia de pressa. Mas, para ela, agora havia algo diferente em cada amanhecer. Uma promessa silenciosa de que qualquer vida podia mudar.
Que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda era possível encontrar luz. Tudo o que era preciso era um coração disposto. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!